Vamos ler o texto. Lucas, capítulo de número 15. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Este homem, Jesus, recebe pecadores e partilha a mesa, divide o feijão com arroz, bebe vinho da mesma jarra que bebem os pecadores. Jesus contou 3 parábolas juntas, porque os fariseus estavam revoltados. Revoltados porque Jesus ganhou a confiança dos pecadores. A crítica era: este homem recebe pecadores. E não só recebe pecadores, mas divide a refeição com eles. Jesus já tinha sido xingado por diversos motivos. Jesus já tinha recebido diversos rótulos: louco, alguns achavam que Jesus devia ser interditado, porque ele era louco, da família de Jesus. Colocar ele numa camisa de força, porque ele era louco. Outros o chamavam de apóstata, de blasfemo, porque Jesus se dizia Deus. Qual rótulo, qual veredito, qual a reputação que a igreja Betesda tem? Nós vamos celebrar o nosso aniversário e a gente tem também uma reputação, a Betesda. Aliás, todo mundo aqui tem reputação. Reputação é aquilo que dizem a seu respeito. Reputação é aquilo que o seu vizinho acha sobre você, seu tio acha sobre você, sua tia sabe sobre você. Qual é a opinião do seu cunhado sobre você? Qual é a opinião da sua sogra sobre você? É a sua reputação. Qual é a reputação da Betesda? O que é que falam a nosso respeito? Aliás, eu acho que a pergunta tinha que ser feita da seguinte maneira: que tipo de igreja nós queremos ser e como é que a Betesda vai chegar na boca do povo? Com certeza a Betesda não será conhecida e nem é conhecida como uma igreja da verdadeira doutrina, verdadeira com V maiúsculo.
Porque aqui nós, sinceramente, não estamos interessados em transformar a igreja num centro de defesa da fé, atacando outras igrejas, atacando outras doutrinas. Que tipo de reputação e de fama a Igreja Bethesda ganha e tem nesse tempo que ela existe e que vamos celebrar a semana que vem? Com certeza, Bethesda não é um lugar onde a gente enfatiza milagres sobrenaturais. A Bethesda não é uma igreja milagreira, em que a ênfase do nosso culto é a solução de problemas insolúveis, a cura de doenças incuráveis, a solução de problemas financeiros. Não é. O que a gente quer como igreja? O que desejamos? Eu quero que a igreja Bethesda seja uma igreja que tenha a mesma fama de Jesus. Não me importa que nos chamem de apóstatas, de blasfemos, de hereges, de comunistas. Me importa que a gente tenha a fama que Jesus ganhou. Qual foi a fama que Jesus ganhou? Este homem recebe pecadores. Esta igreja recebe pecadores e partilha a mesa, não só da comunhão, da Santa Ceia, mas partilha a mesa da intimidade com pecadores e pecadoras. Este homem recebe pecadores, essa igreja recebe pecadores e dá a eles e a elas a oportunidade de partilhar bons momentos juntos. Este homem estende tapete vermelho para pecadores. A igreja Bethesda estende tapete vermelho para pecadoras. Este homem permite que pecadores entrem na sua privacidade. Na verdade, no âmago da nossa espiritualidade, esta é a questão central da igreja Bethesda. Vamos ou não ser um espaço em que o pecador se sente não apenas bem-vindo, mas se sente atraído a sentar do nosso lado? Jesus contou 3 parábolas. E contou 3 parábolas porque os fariseus estavam raivosos, indignados, como diz lá no Ceará, fulos da vida, que Jesus sentava com pecadores. E ele contou essas 3 parábolas por causa da raiva, por causa da indignação. E as 3 parábolas têm como motivo maior alegria. Todas as 3 parábolas terminam com festa. Um pastor tinha 99 ovelhas, uma se perdeu. Ele saiu pelo campo, pela colina, pelas montanhas, em busca dessa uma ovelha, encontrou-a, chorando, tremendo de frio, colocou nos ombros e foi para casa, reuniu os amigos e os vizinhos e disse para os amigos e vizinhos: vamos fazer festa, vamos nos alegrar.
pois encontrei a minha ovelha perdida. Na segunda parábola, uma mulher perdeu uma moeda, uma dracma. Dracma era a moeda de um dia de salário. O trabalhador braçal trabalhava de sol a sol e ganhava uma dracma. Ela perdeu uma dracma, um dia de trabalho. Era o salário dela. O texto diz que ela varreu a casa. O texto não diz, mas eu imagino que ela virou os móveis, procurou embaixo da mesa, da cadeira, debaixo da cama, na fresta do sofá, procurou até que achou essa uma moeda que estava perdida. O texto diz que ela reuniu as amigas e as vizinhas e disse: venham celebrar comigo, porque eu encontrei a minha moeda que estava perdida. Na terceira parábola, o filho mais jovem de um pai que tinha 2 filhos, chegou para o pai e disse para o pai, ainda em vida, ainda lúcido: pai, eu não tenho coragem de te dizer na tua cara, mas eu tenho coragem de te pedir na tua cara, porque eu não tenho coragem de te dizer na tua cara que eu te quero morto. Eu queria que você morresse logo. Mas como eu não tenho coragem de te dizer que eu quero que você morra logo, eu tenho coragem sim de te pedir a minha herança ainda em vida. E o pai deu essa herança para o filho. O texto diz que ele pegou a parte que lhe era devida, foi embora. Foi para uma região muito distante e lá ele gastou tudo, desperdiçou vivendo irresponsavelmente, porque lá no Ceará diz que dinheiro não leva desaforo. E ele gastou tudo. Veio uma fome sobre a terra, ele estava passando fome, e o que deram para ele foi trabalho escravo, de cuidar de porco. E ele estava cuidando de uma pocilga, e a fome era tão grande, e o trabalho era tão ruim, e o salário era tão pouco, que ele esperava os porcos sobejarem, esperava os porcos encherem a barriga para comer o que sobrava dos porcos. E lá ele se lembrou do pai e do que ele tinha feito, e ele disse: eu vou voltar para casa. Vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai que eu quero ser tratado como um dos empregados, porque meu pai trata os empregados dele com abundância. Quando o filho vinha longe, o pai estava no alpendre da casa, todo dia ele ia lá para o alpendre, ficava olhando, esperando o filho voltar. Um dia o filho veio voltando, o pai correu na direção do filho, e o filho disse para o pai uma frase, ou 3 frases que ele tinha decorado: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem deixou ele terminar o que ele tinha ensaiado, abraçou o filho e disse: vamos celebrar, vamos fazer uma festa. Colocou o anel no dedo dele, colocou a altarca nos pés dele, uma sandália nos pés dele, colocou um pano, um manto sobre as suas costas, e disse: vamos fazer uma festa, mata o bezerro que foi engordado, vamos fazer churrasco, dança, contrata a melhor banda de forró que tiver, e nós vamos ter festa em casa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e agora vive. Quando o irmão mais velho vinha chegando em casa, ouviu o barulho da festa, ouviu a sanfona, ouviu a batida da bateria, ouviu a viola, ouviu as pessoas cantando, ouviu o arrasta-pé. E o filho disse: o que está acontecendo?
Contaram para ele, o filho disse, o mais velho que estava em casa, disse: isso não é justo, eu não vou entrar nessa festa. O pai foi lá na porta e disse: meu filho, entra, vamos festejar. Ele disse: ó, esse teu filho gastou tudo que ele tinha com prostitutas, com festa, e você dá uma festa para ele. Eu estava dentro da tua casa, te servindo, e você nunca matou um bezerro por mim, nunca fez nada por mim. O pai olhou para o filho e disse: meu filho, vamos fazer festa. Porque para mim é uma das frases mais lindas da Bíblia. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Se você, cristão, que está aqui hoje de manhã, não ouvir essa frase dos lábios de Deus para a sua vida, você vai viver de campanha em campanha, de sacrifício em sacrifício, vai correr de igreja em igreja, até o dia que você ouvir dos lábios de Deus: minha filha, meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Na primeira parábola, o pastor que saiu a procurar a ovelha perdida termina com um tom de ironia. Na primeira parábola, é uma ironia, quando ele diz assim: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. E esses justos aí, tem que colocar aspas. Porque você olha para o vizinho e diz assim: ah, está aqui, o pastor está falando para esse pecador. Seja bem-vindo aqui na Bethesda, viu? E você é o justo. E aí a ironia é: a justiça de vocês é falsa. Porque os 99 justos, entre aspas, são até mais pecadores do que a ovelha que se perdeu. Na segunda parábola, a mulher que perdeu uma moeda tem uma denúncia. E a denúncia é que a alegria da mulher é comparada à alegria na presença dos anjos. Porque quando a mulher junta as vizinhas que achou a moeda, e junta as vizinhas e faz festa, Jesus diz assim: a alegria na presença dos anjos de Deus. E aí aonde que está a denúncia? É que no ambiente religioso tão probo, tão correto, tão justo, sobra muito dedo apontado para o outro, mas não sobra alegria. E nos anjos de Deus tem alegria. Porque não é da competência dos anjos ficar julgando as pessoas. E a terceira parábola é um convite. Tem festa, mas tem um filho que não quer entrar na festa. E o pai está pedindo para o filho: entre, meu filho, larga dessa religiosidade chata, entra na festa, porque o reino de Deus é lugar de festa, não é lugar de gente trombuda, iracunda, violenta. Essas três parábolas têm três percepções diferentes de Deus. Na primeira percepção, Deus é um pastor. E nós não temos nenhuma dificuldade em pensar Deus como pastor. Porque tem vários versículos na Bíblia que falam de Deus como pastor, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, inclusive o capítulo 10 de João, em que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Então nós não temos problema de Deus como pastor. Mas a segunda parábola
Tremei, crentes do mundo. Deus é uma mulher. Ora, se na parábola do filho pródigo Deus é um pai, se na parábola da ovelha Deus é um pastor, por que na parábola da mulher que perdeu uma moeda Deus não é uma mulher? Sabe por quê? Porque nós somos criados e nutridos numa concepção patriarcal de Deus. Deus é mulher e os crentes pira. Deus é mulher que diligentemente varre a casa em busca da moeda que perdeu. E na parábola do pródigo, Deus é pai, mas é pai no sentido amplo da palavra pai. Porque na parábola do pródigo não tem a mãe. E o pai, então, desempenha o papel de pai e mãe. Que é interessante para nós pensarmos como um modelo de família. Um pai que assume o papel de pai e de mãe. E existem muitas famílias que são assim, e existem muitas famílias em que a mãe desempenha o papel do pai e da mãe. As três parábolas lidam com três categorias distintas. A primeira é um animal. A ovelha se perdeu. É um animal irracional. Na parábola da ovelha que se perdeu, ninguém é culpado por ela ter se perdido. Mas a responsabilidade do pastor está lá. Ele não é culpado necessariamente, mas ele é responsável. Nem tudo que me faz responsável tem que nascer da minha culpa. Eu sou responsável, embora eu não seja culpado. O segundo, na segunda parábola, a primeira é um animal, a segunda é um objeto que se perdeu. Agora, a ovelha se perdeu, mas a moeda não se perde sozinha. Quem perdeu a moeda foi a mulher. São pessoas que perdem moedas. Mas a mulher é culpada de ter perdido a moeda? Não, necessariamente. Porque inclusive eu falei, é uma metáfora de Deus. Eu já perdi coisas que eu não sou culpado. Aliás, eu quero convidar vocês a me seguirem no Instagram. Tem muita gente da Bethesda que não me segue no Instagram. E eu venho escrevendo muitas coisas para colocar no meu Instagram, de poesia, de coisas existenciais. E eu escrevia num caderno, com a capa de couro que a Cíntia me deu, minha filha, presente de aniversário, um caderninho assim pequeno, um bloco. E não é que eu perdi o bloco com tudo que eu tinha escrito. Eu não sei se deixei na bolsinha diante do avião, não sei se caiu da minha mochila. Perdi. Já revirei a casa, fui igual essa mulher atrás do meu bloco, virei a casa, botei a Jerusa doida, e a Jerusa eu vi, eu digo, mas aonde? Não acho. Perdi tudo que escrevi. Se não tiver se o Instagram não salvar, está perdido para sempre. É minha culpa? Não. Ricardo, você foi displicente. Não, eu perdi. Eu não queria perder. Mas perdi. Caiu da minha mão, caiu da minha mochila. Estava apressado e deixei para trás. Sei lá o que aconteceu. Então, assim, há coisas na vida da gente que a gente perde. O casamento, o trabalho, que a gente não é necessariamente culpado.
Você não é necessariamente culpada porque você perdeu tempo, você perdeu alguma coisa. Não é necessariamente, não adianta nada resolver, culpar as pessoas, ficar se culpando, não adianta nada. E um pai tinha 2 filhos. E um dos filhos disse: eu vou embora de casa. E quero a parte que me cabe nesse latifúndio. O pai é culpado do filho ter ido embora e ter dito: eu quero ir embora? Não. Porque as pessoas têm livre arbítrio. E o amor, para ser amor, precisa que a porta esteja sempre aberta. Passarinho em gaiola trancada não é uma boa metáfora para um casamento feliz, para uma família feliz. A porta da gaiola tem que estar aberta, sempre. Todo amor tem que implicar no risco do outro dizer: eu vou embora. Seja seu filho, seja seu marido, seja seu irmão, seja seu amigo ou amiga. Tem que ter a liberdade de dizer: eu vou embora. O filho chegou para o pai e disse: eu vou embora. Agora me pergunto a vocês: na primeira parábola, o pastor saiu procurando a ovelha. Na segunda parábola, a mulher varreu a casa procurando a moeda. Na terceira parábola, o pai saiu procurando o filho? Não. Porque até que o filho caia em si, até que ele perceba e acorde, não pode ser forçado, subornado, empurrado, encolerado, porque o amor nem força, nem empurra e nem encoleira ninguém. O que é que essas 3 parábolas nos ensinam? Primeiro, a alegria de achar revela como doeu perder. Eu só sei o tamanho da dor de quem perdeu pela alegria no dia que ela acha. Este homem recebe pecadores e come com eles. E você sabe qual é a mensagem de Jesus? Com essas 3 parábolas? Se vocês soubessem o quanto que doeu no coração de Deus perder, vocês entenderiam o tamanho da alegria de Deus. Deus não tem alegria no que se perde, Deus não tem alegria no que morre, Deus não tem alegria na injustiça, Deus não tem alegria na maldade, Deus não tem alegria na perversidade. Isso fere o coração de Deus. E quando uma vida é salva, a alegria de Deus é proporcional à dor da perda. Segunda coisa que as 3 parábolas nos ensinam é assim: a dor pode ser secreta. A dor pode ser secreta, mas uma alegria nunca é secreta. Uma alegria precisa ser partilhada. O pastor sofreu sozinho, perdeu uma ovelha, mas no dia que ele achou, ele reuniu os amigos.
A mulher perdeu a moeda e ficou aflita, sozinha em casa. Mas no dia em que ela achou a moeda de volta, ela chamou as vizinhas e disse: vamos fazer uma festa. No dia que o pai perdeu o filho, quantas noites esse pai deve ter chorado à noite, de madrugada. Quantas vezes, sozinho. Mas no dia em que o filho voltou, ele teve que celebrar com uma festa, com um banquete, com um arrasta-pé em casa. Porque a tristeza pode ser solitária, mas a alegria tem que ser partilhada. Por isso é que a gente se reúne comunitariamente como igreja. Porque alguém podia dizer assim: para que eu preciso de igreja? Eu fico em casa. Não, a alegria tem que ser em conjunto. Eu posso até cantar Eram 100 Ovelhas, igual como nós cantamos hoje à noite lá na minha casa sozinho, mas não tem o mesmo impacto que tem quando eu canto com a igreja Bethesda toda. Porque a alegria, ela tem que ser contada, você tem que contar. Tem até aquela história do pastor que mentiu. O pastor era pescador, gostava de pescar. E ele acordou um dia de manhã, domingo de manhã, doido para pescar. Queria pescar, deu aquele formigão nele de ir pescar. E ele telefonou para a igreja dizendo que estava doente e que não podia ir pregar, que ele ia pescar. E foi pescar, escondido. Chegou lá na beira do rio, jogou um anzol, sozinho, curtindo, coisa de pescador, né? Com a vara, e pegou o maior peixe. O sonho de todo pescador. Um baita de um peixe, o sonho de todo pescador. Ele lutou e trouxe o peixe para a beira do rio, da ribanceira do rio, e estava ali, já cuidando do peixe, e um anjo chegou para Deus e disse: Deus, não é possível. O pastor mentiu, se escondeu na beira do rio, e você deixou ele pegar o maior peixe. E Deus respondeu para o anjo e disse assim: e ele vai contar isso para quem? Porque a alegria tem que ser partilhada. A festa tem que ser com muita gente. E o esforço de reencontrar, o esforço que a gente faz para achar alguma coisa, mostra o valor que a gente dava antes. O esforço de achar uma coisa, de encontrar, de ter, mostra o quanto você valorizava. Olha, presta atenção. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma. 1 de 100, percentualmente, é quanto? Bora, matemáticos. 1 de 100 é 1%. A mulher tinha 10 moedas. Perdeu uma. 1 de 10, 10%. Um homem tinha 2 filhos e perdeu um. Na verdade, os 2 estavam perdidos. Mas ele perdeu um. 1 de 2, 50%. Mas essa ovelha não é uma estatística. É minha ovelha. Essa moeda não é 10%. É todo o valor simbólico que está por detrás dessa moeda. Foi meu trabalho, meu suor. O dízimo que você dá aqui na sua igreja representa não
o valor concreto do dinheiro, é o valor simbólico do seu suor, do tanto que você valoriza a sua igreja. Não é 10%. É o que está por detrás dos 10% que eu consagro no altar de Deus. Não é que eu perdi 50% da minha família. É que meu filho é a minha casa. Deixa eu falar o que eu acredito. Você será sempre displicente com o que você não ama. E você será sempre zeloso com aquilo que você ama. Seja uma ovelha, seja uma moeda, seja seu filho, seja seu marido, seja sua mulher, seja o seu pastor, seja a sua igreja. Diga comigo assim, eu nunca mais vou me esquecer. Diga assim, nunca mais vou me esquecer de Provérbios 27, 7. Fácil de lembrar, 27, 7. Provérbios, nunca mais vou me esquecer. Quem está satisfeito, pisa o favo de mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Quem está satisfeito, diga, quem está satisfeito, pisa o favo de mel. Quem está com fome, até o amargo é doce. Agora deixa eu falar do filho pródigo especificamente. Queridos, no reino de Deus, o que importa não é a obediência estrita da lei. No reino de Deus, o que importa são os relacionamentos. Na parábola do filho pródigo, 2 filhos feriram o coração do pai. Um, porque desejou que ele estivesse morto. E o outro feriu o coração do pai por ser obediente. Por ser obediente. Pai, o filho disse para ele, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Quantos cristãos você conhece que trabalham como escravos para Deus? E todos esses anos nunca desobedeci às tuas ordens. Quem é pior entre esses 2 filhos? O filho que foi embora, porque pelo menos ele foi honesto, e disse para o pai, eu quero e vou embora. Ou o filho que estava dentro de casa, com um relacionamento quebrado com o pai, mas obedecendo rigorosamente o pai. Pois é, um dia nós vamos chegar no céu e nós vamos comparecer diante do trono de Deus e Deus vai dizer assim, Maria, Raimundo, Francisco, Rita, sabe aquele zelo que você tinha por mim? Todo o rigor que você cobrou de si mesmo? Não era isso que eu queria. O que eu queria era que você me estimasse, me amasse.
Segunda coisa, da parábola do filho pródigo em si, eu quero falar para vocês. Os nossos fracassos, as nossas derrotas, os nossos pecados, não são ruins, desde que abram os nossos olhos para o que importa. Os seus fracassos, suas derrotas, seus pecados, da sua vida pregressa, não são ruins. Para de ficar o tempo todo se lamentando, para de ficar se culpando, porque deixa eu repetir, os seus fracassos, as suas falhas, não são ruins, desde que abram os seus olhos para o que realmente importa na vida. O texto diz que o menino caiu em si. Viu não só o estado de penúria, não só a situação desastrosa, viu o que tinha perdido. Bendito, bendito pecado, bendito pecado, que me abriu os olhos, que me fez ver pecador. Sabe quando Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça? É isso que ele está querendo dizer. Ainda bem que você caiu, ainda bem que você fracassou, ainda bem que você experimentou o amargo da derrota, porque agora os seus olhos se abriram para a graça, para o perdão, para a vida, para a gratidão. Me mostre um cristão justo, correto, e eu te mostro uma pessoa ingrata. Me mostre um pecador arrependido, quebrantado pelo pecado, e eu te mostro uma pessoa agradecida. Ainda bem que eu bati no fundo do poço, porque agora eu vou voltar para casa com uma outra estrutura de mente. Ainda bem que eu fracassei, porque agora eu posso voltar para casa e olhar para o meu pai como um outro olhar que eu tinha antes. Eu fico imaginando a vida do filho pródigo depois. Claro que a vida continua. Voltou para casa, teve festa, e 3 meses depois, como era a vida desse rapaz que saiu de casa e voltou? Eu tenho certeza que era uma outra relação com o pai, de afeto, de carinho, de amor. E por último, tome muito cuidado, que é o que Jesus quer nos ensinar nessas 3 parábolas, mas principalmente na do filho pródigo, para que a sua autorretidão não torne você pior do que as pessoas que você chama de pecadoras. A sua autorretidão torna você pior do que a pessoa que você chama pecadora. Quer dizer, um religioso caiado, tem as paredes bem caiadas do lado de fora, é pior do que um pecador que a gente chama de sujo. Porque veja bem, Jesus contou essas 3 parábolas porque os fariseus estavam revoltados com ele. E revoltados porque ele recebia. Os fariseus estavam revoltados com Jesus porque ele recebia pecadores. E Jesus conta essas 3 parábolas com um esforço de Jesus de salvar o fariseu do farisaísmo dele. Como a história do filho pródigo.
o filho mais novo, que gastou tudo, é uma oportunidade do filho mais velho se converter. A mulher apanhada em adultério é uma oportunidade para os fariseus que estão com pedras na mão se converterem. Às vezes, aquele que a gente chama de pecador é, na verdade, um instrumento de Deus, para que eu, que me chamo justo, ver a maldade que está escondida dentro de mim. Porque o filho mais velho se recusou a entrar em casa. E o pai disse: meu filho, e aquilo foi uma oportunidade. O perdão do filho mais novo foi uma oportunidade do filho mais velho se converter e dizer: deixa disso, para com isso, larga dessa sua atitude. Por isso, semana que vem a Bethesda vai estar em festa. E nós vamos estender o tapete vermelho de Deus para aqueles que não são bem-vindos em lugar nenhum, se sintam bem-vindos e queiram estar aqui. E a presença daqueles que a gente chama de pecadores é uma oportunidade para nós religiosos, eu, Ricardo Gondim, descer do meu pedestal e dizer: Deus, a minha justiça é trapo de imundície. A minha injustiça é trapo de imundície. Quem precisa, na verdade, se converter sou eu. E a oportunidade que tu dás é a oportunidade que eu quero ter de ser diferente. Fique em pé, eu quero orar com você.